bem-vindos ao nosso meio e hoje eu estou aqui recebendo comigo a dona Nete de Castro. Tudo bom? Tudo ótimo. Seja você? muito bem-vinda. Obrigada. É uma honra ter você aqui participando desse momento com a gente. Tá ótimo. Prazer estar com todo mundo aqui. Vamos começar falando um pouco sobre a sua trajetória. Você é da Inglaterra, veio para Fortaleza em 1983 e eu queria que você contasse um pouco sobre esse seu início aqui no Brasil, sobre sua chegada a Fortaleza, por que você veio para cá, quais foram suas expectativas. Fala um pouco sobre esse início da tua trajetória aqui na Terra. Bem, na realidade foi um pouco uma grande descoberta, né? Porque eu vi porque casei. Eu já namorava há 4 anos com o Marcos, meu marido, um brasileiro que morava em Londres. E teve uma época que ele teve que retornar para o Brasil para assumir a empresa do pai. Então, naquela época, parecia talvez um desafio mais arrojado que eu tinha enfrentado. Então, eu abandonei a minha carreira na Shell Internacional, eu já estava com uma carreira muito legal na Shell, para o desconhecido, basicamente. E foi isso que aconteceu. Em 83, só lembrando, em 83 a gente não tinha internet, a gente não tinha Google, a gente nem tinha fax, só tinha um telex na época. Então, realmente, eu me encontrei não no Brasil, mas no Nordeste do Brasil e aqui em Fortaleza. E aí, quando você veio para Fortaleza, você começou dando aulas de língua, né? Mas assim, quando é que a indústria e esse mercado cearense entrou na tua vida? Como foi que você começou? Como foi que você começou a trilhar esse lado da tua carreira depois que veio para Fortaleza? Bem, quando eu cheguei eu não falava português. Eu sou formada em línguas. Não falava nada de português? Nada. Eu tinha tentado aprender um pouquinho português, mas o professor era de Portugal. Achei muito estranho. Diferente. Então, eu vi basicamente zerado de língua. E eu acho que eu não pensei muito o que eu ia fazer, mas eu tinha certeza que eu ia conseguir me virar. Mas ia trabalhar de alguma forma, né? Não sem sabia dúvida nenhuma. Então, logo no início, eu fui para dar aula de inglês, sou formada em pedagogia de língua estrangeira, né? Então, comecei a bater nas portas das escolas. Teve uma escola que disse que eu não falava a língua, que é a escola brasileira a escola americana de línguas, o IBEL na época disse que eu não falava a língua. Então, bati numa outra e entrei, aí comecei a dar aula. Eu dava aula de russo na Casa de Cultura Brasileira Russa na UFC. Eu dava aula em geral para pessoas, enquanto eu estava buscando alguma coisa diferente para que eu pudesse dar continuidade à minha carreira. Né? A senhora fala quantas línguas? Eu falo 5 línguas. Eu sou formada em línguas francês, russo e sérvio-croata, que hoje é sérvio e croata, né? Porque a Iugoslávia se separou. E aqui, obviamente, aprendi português e espanhol, porque eu viajei muito nos países da América do Sul. Então, eu comecei a me virar. Mas não foi fácil. Eu estava acostumada a uma vida muito agitada em Londres, já era executiva, a vida era muito diferente e naquela época meu cunhado ele tinha sido convidado para abrir as exportações da Smalltech no Grupo Edson Queiroz e disse, Nete, venha para pelo menos você sair de casa e você começar a entender o que está acontecendo. E aí foi aí que começou a sua ligação com o Grupo Edson Queiroz? Exatamente, eu já conheci Edson Queiroz Filho em Paris e ele disse, Nete, venha mesmo sem falar português, venha porque você vai agregar. E foi isso, eu comecei a abrir as exportações, o Brasil não exportava em geral e muito menos aqui no Nordeste, então eu comecei a fazer esse trabalho. Eu acho que foi um trabalho, além de ser uma descoberta para cá, para mim foi muito legal porque eu mantinha um vínculo com o exterior, que foi talvez o equilíbrio que eu consegui encontrar. E aí você passou quanto tempo no Grupo Edson Queiroz? Eu fiquei 32 anos no grupo. Assumi todas as exportações das empresas, da Smalltech, da Cascaju. Quando o Collor abriu o país em 91, assumi todas as importações também do grupo, de todas as empresas, então da TV, das águas, do gás, etc. E nos últimos 12 anos eu era superintendente da Smalltech, da Cascaju, então eu dirigia as 2 empresas industriais que o grupo tinha. Quando foi que você resolveu sair do Grupo Edson Queiroz? O que foi essa mudada de chave? Bem, em 2015 já estava com a segunda geração, já estava com a mudança na forma de gestão.
Aí, quando eu saí com o objetivo de talvez fazer alguma coisa diferente para mim, para o conselho, talvez devolver um pouquinho daquilo que eu tinha aprendido. Mas eu conheci o fundador e presidente da Mallory, uma empresa espanhola, que precisava de alguém para reorganizar, reestruturar a empresa de eletroportáteis aqui. E por ter muita afinidade com os valores do Ramon Temes, que é o presidente do grupo, com os propósitos, eu assumi a Mallory em 2015, final de 2015. Hoje você é vice-presidente da Mallory, né? Então fala um pouco sobre a Mallory. Tem forte mercado aqui no Nordeste, aqui em Fortaleza especificamente. Eu queria que você falasse um pouco sobre o mercado da Mallory aqui no Brasil, sobre como é que vocês vêm atuando, qual o objetivo da marca, né, de estar em vários setores da casa das pessoas, né, oferecendo soluções de diversas formas. Fala um pouco pra gente sobre esse teu trabalho na Mallory. Bem, a Mallory é uma empresa de eletroportáteis e quando a gente mal percebe, a gente tem algum equipamento elétrico na nossa casa que pode ser uma Mallory, que seja uma sanduicheira, um air fryer, um ventilador, um liquidificador, secador, cortador de cabelo, um aspirador, o que for. Então a Mallory, ela oferece soluções para a gente no nosso dia a dia em casa. A gente é uma empresa que fabrica em Maranguape, a gente fabrica ventilação, liquidificador, batedeiras, e a gente desenvolve e importa produtos acabados da China, que é todo o leque de cuidados pessoais, de lar, de cozinha. A gente tem uma parceria com Disney, com Star Wars, com a MasterChef, que a gente lançou ano passado. Então a gente tem todo um leque de produtos que facilitam a vida de cada um de nós no nosso dia a dia em casa. E aí agora, mudando um pouco dessa parte mais empresarial, eu queria falar sobre outra parte da sua vida que a gente achou muito interessante. Você é cofundadora e líder do Grupo Mulheres do Brasil e também faz um trabalho no consulado da Holanda aqui em Fortaleza, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua outra área da vida, por que você gosta de atuar nesses dois locais e como é que isso complementa quem você é, além da parte empresarial e a mulher de negócios? Bem, então, durante 22 anos eu fui cônsul da Grã-Bretanha, e a situação de cônsul aqui na nossa região, a maioria são cônsuls honorários, que não são pagos, mas você oferece um serviço para os cidadãos do país e também você facilita a vida das empresas e das pessoas do país aqui na nossa região. Então, quando eu assumi da Grã-Bretanha, para mim também foi muito bom porque mantinha um vínculo forte com o meu país. E, obviamente, ele abre portas diferentes, você enxerga aspectos diferentes do dia a dia, tanto de empresas como de cidadãos. Há 7 anos atrás, a Grã-Bretanha modificou a sua forma de trabalhar e a Holanda pediu para eu fazer o mesmo trabalho que eu fiz, que também vem sendo uma experiência muito legal de descobertas, de entender como um país define a sua política econômica, como que cuida dos seus cidadãos. Então, eu faço esse trabalho. Referente ao Grupo Mulheres do Brasil, na realidade, eu acho que para mim foi um presente a gente ter criado esse grupo, porque desde que eu cheguei nesse país, que eu me deparei, além, obviamente, de coisas boas, eu me deparei com uma injustiça social e uma pobreza que eu nunca tinha vivido no meu país. Não que a Grã-Bretanha não tenha, mas que o patamar é diferente. E aqui eu me choquei quando eu cheguei. E desde o primeiro dia que eu atuo sozinha, atuo com meus colegas de trabalho, sempre todos os colegas de trabalho a gente se juntava e a gente ajudava uma escola, ajudava uma associação. A gente fazia trabalhos no nosso dia a dia por sentir que a gente tinha que fazer algo para o outro que estava numa situação um pouco diferente. E há 9 anos atrás, agora, a Luísa Helena Trajano, que é grande amiga, era grande cliente também, né? Mas uma grande inspiração. É uma mulher excepcional, eu tenho o privilégio de poder chamar a Luísa de amiga de coração mesmo. E ela me chamou para uma reunião em Brasília, que ia ser uma reunião de mulheres para falar para o governo como é que a mulher lidava com o negócio aqui no Brasil, como é que a gente tocava os nossos negócios, o que a gente fazia. E o que aconteceu naquele dia, que tinha 40 mulheres que não se conheciam, a maioria,
de esferas diferentes, da área financeira, donos de empresa, de associações. E além, obviamente, de uma discussão com o governo que diz que se a gente queria contribuir, a gente seria muito bem-vindo, a gente gostou de estar juntos. A gente achou que juntos a gente podia ter uma fortaleza maior. No primeiro ano, a gente passou o ano rodando o país, entendendo melhor vários aspectos do país e da vida. Aliás, a primeira viagem foi aqui para Fortaleza, vários vieram, a gente mostrou muito o que estava acontecendo aqui. Naquela época a gente era 40 mulheres, hoje a gente é um pouquinho mais de 108 mil mulheres. Uau. Em todos os estados do país e em 35 países do exterior. Com um propósito muito simples, a gente fazer a nossa parte para um Brasil melhor. É um grupo suprapartidário, mas muito política, no sentido que a gente luta para a política pública, que nós entendemos possam favorecer as causas que a gente está trabalhando. É um grupo muito atuante. Aqui em Fortaleza eu tenho o prazer de ter um grupo de mulheres maravilhosas comigo. A gente atua nos presídios, nas associações, a gente tem programa de gestão para OSCs, a gente trabalha muito com artesanato, a gente criou um e-commerce de artesanato. Então, é o tipo de coisa que, quando eu consigo parar de trabalhar, eu boto outro chapéu e eu me dou, porque realmente dá uma satisfação muito grande a gente poder contribuir. E o que eu falo, na realidade, o grupo, você vai colocar, né? Grupo mulheresdobrasil.org.br. Com certeza. Se você acredita que a gente precisa fazer a nossa parte e a gente contribuir, a gente fazer a diferença na vida dos outros, assine e faça parte, porque simplesmente você vai estar dizendo que você apoia os propósitos. E eu encorajo todo mundo a encontrar um tempinho no seu dia a dia para se doar. Porque quando você doa, você recebe em dobro e você realmente está contribuindo para uma diferença no mundo que você está. Que, aliás, é o que a gente faz também dentro da empresa. Eu acho que a empresa existe para a gente fazer uma diferença na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então, a gente precisa estar sempre contribuindo. Mais a gente doa, mais a gente recebe. Uau, que fala inspiradora. Que bom poder ouvir alguém com um coração tão grande e com uma mente tão incrível. Dona Nete, eu queria agradecer pela sua participação, por estar aqui conversando com a gente, por estar compartilhando suas ideias, sua trajetória e essa mente e esse coração incrível. Muito obrigada. Obrigada a você, tá? Obrigada. Gente, se você quer saber mais sobre o mundo do marketing, da comunicação, dos negócios, fique aqui no nosso meio. A gente volta já. Tchau, tchau.